Bueno, meus amigos, vamos continuar com mais um processo de videoaulas. E como na videoaula passada a gente já vimos um pouco sobre funções matemáticas, e nessa aula vamos ver o próximo tópico, o próximo ponto. Mudei um pouco de localidade, assim, mudei aqui a região onde estou gravando, e desculpe se aparecer algum som ao final do vídeo, ao fundo do vídeo, mas vamos continuando. Temos aqui o seguinte ponto, que nós vamos trabalhar hoje com pegar valores pela URLs. Vamos aqui logo no nosso arquivo PHP, abrimos aqui no Sublime, está aqui nosso tag PHP, e vamos fazer o processo de executar, vamos fazer o processo de pegar esses tal valores pela URL. Como assim? Você vai digitar valores, ou seja, vai criar variáveis dentro da URL, que é essa parte aqui onde a gente pesquisa a nossa parte de projetos, ou seja, que a gente já digitou, localhost, aí bota o nome da pasta e o nome do arquivo. Quer dizer que eu tenho que digitar, criar uma variável dentro dessa URL? Sim, a gente faz o processo de criar variável dentro dessa URL. E como criar? Primeiro eu vou ter que botar um ponto de interrogação. Vixe, já complicou, já criou aqui para mim porque eu já tinha feito isso em aulas passadas. Primeiro eu vou ter que colocar o ponto de interrogação. Aí você deve estar se perguntando, ponto de interrogação, por que nosso código deve ser muito difícil? Não, vai ser bem simples. Vamos criar aqui uma variável nome, como já estava ali, ó. Dita nome, coloco igual e digito qualquer nome. Vou digitar aqui meu nome. Pronto. O que foi que aconteceu aqui? Já criei a minha variável, já criei um dos meus valores. Quer dizer que só isso que eu preciso fazer, ele já criou meus valores. Agora é só eu pegar esses valores lá pelo PHP. Sim, simples. Quer dizer que eu tenho que botar um ponto de interrogação e colocar a seguinte variável, o seguinte valor que eu quero. E por que esse ponto de interrogação? Tenta imaginar se não tivesse esse ponto de interrogação. Vamos supor, fosse dessa maneira. Quando eu apertasse Enter, ele ia me gerar um erro. Por quê? Porque ele entende que essa parte nome recebe Ranilson faz parte da minha URL. Por isso que eu preciso de um ponto de interrogação para dividir o que? Dividir o que é URL e dividir o que é minhas criações de valores. Por isso o ponto de interrogação é importante. De boas, simples. E como pegar esse determinado valor digitado? Muito simples. Vou aqui em PHP, vou criar aqui uma variável qualquer. Deixa eu ver. Vou botar aqui valor. Pronto, tenho aqui uma variável valor. O que ela vai receber? Eu quero que ela pegue esse determinado valor. Ou seja, eu quero que ela pegue esse valor digitado na minha URL. Como fazer isso? Tenho que digitar dessa maneira. Vocês verão que o código está meio assim, nossa, que é isso que ele está digitando. Mas é simples. Ponto e vírgula. Pronto, já peguei o valor. Só é isso. Simples, só é isso mesmo. Só é isso. Só preciso digitar isso que ele já pegou o valor. Como assim? Quer dizer que ele já pegou o valor que eu digitei aqui? Já. E por que você digitou esse comando get? Que você fez esse processo de comando get? Esse get aqui, ó, ele é um tipo de método, ou seja, é um tipo de método passado pelo usuário. Como assim? Por exemplo, o método get ele é muito diferente do método post. Eu tô falando assim, uma aleatória, como se você já entendesse o que é o get e que é o post. Eu tô falando assim como se você já entendesse. Mas é assim, ó, existe dois tipos de métodos para enviar um formulário, para poder enviar um determinado valor. Existe o método get, que é o tipo de envio por URL, e tem o método port, que é o tipo de envio que não é por URL, digamos assim, é por trás de tudo isso. Como assim? Eu não estou conseguindo compreender. Preste atenção aqui. A gente tem um determinado formulário, um tipo de formulário que eu preciso enviar, e quando eu vou enviar um formulário que está lá as informações do usuário, está lá a senha, o seu e-mail, esse determinado formulário, esses determinados valores, quando eu clicar em enviar, ele não pode ser redirecionado aqui para cima. Não pode. Por quê? Porque são informações pessoais. Se fosse redirecionado aqui para cima, seria muito mais fácil de poder pegar esses determinados valores, poder hackear. Mas como assim? Ainda não consigo compreender. Porque, ó, vou dar aqui um exemplo simples, ó. Eu tenho aqui um determinado site, ó, que é um site de quiz. Deixa ele carregar aqui que eu vou mostrar para vocês como funciona. Por exemplo, eu tenho esse determinado site aqui, ó.
Se eu for digitar aqui o meu nome, digitei meu nome e vou clicar em começar. Quando eu clicar em começar, ó, ele enviou o meu nome, ó, para a parte aqui de cima, tá vendo? Ó? Vocês estão conseguindo ver, ó, ele enviou o meu nome aqui para a parte de cima. Então isso é o método get. Quando eu envio alguma coisa que está escrito dentro dessa input, quando eu clico em começar, que é a mesma cor de enviar, ele vai enviar o meu nome aqui por cima, que é o método get. Se esse método fosse port, se esse método de envio fosse port, quando eu clicasse em começar, não iria aparecer esses valores, ó. Esses valores só iria aparecer a minha URL, não iria aparecer meus valores. Esse é o método get e o método port. O método get, ele dá um envio e aparece aqui na URL, e o método port, ele envia por trás disso tudo para melhor segurança. Então vamos continuar. Como aqui eu digitei na minha URL, significa que o método que eu estou usando é o método get, por isso que eu pego ele dessa maneira. Quer dizer que está armazenado? Sim. Se eu quiser imprimir na tela, posso abrir aqui, ó, minha tag de parágrafos e digitar aqui, ó, o valor pego foi variável valor. Ctrl S, recarregar a página, ele vai dizer, ó, que o valor pego foi Ranilson, ou seja, realmente foi Ranilson. Aí você pode estar se perguntando, mas por que aqui dentro você digitou nome? Por que você não digitou logo o valor? Porque aqui dentro eu vou digitar uma variável. Porque, por exemplo, se eu fosse mudar esse valor aqui por Isaac. Pronto, se eu fosse mudar esse valor aqui por Isaac. Quando eu recarregasse aqui, ó. Pera aí, gente, desculpe. Ó, mudar esse valor aqui por Isaac. Apertar aqui um Enter, ó. Ó, tá vendo? Ó, o valor pego foi Isaac, ó. Ele já funcionou aqui de boa, já trocou. Ou seja, eu pegando só o nome da variável, pegando só o nome do valor que vai receber. Se eu pegar o nome só da variável, quando eu mudar aqui depois da igualdade, se eu botar qualquer valor, automaticamente aqui ele já vai mudar. E o certo é eu sempre pegar pelas variáveis. Não é à toa que quando a gente vai fazer o processo de imprimir na tela, a gente digita aqui, ó, o nome da variável. A gente nunca digita o valor dele. A gente sempre faz isso. Por exemplo, se eu for digitar aqui, ó, no 1 recebe 10, sempre quando eu quiser mostrar esse valor 10, eu digito o nome da variável. Por quê? Porque se eu alterá-lo dentro do meu código, se eu alterar aqui só esse valor, ele não vai infligir nada dentro da minha variável. Quando eu chamar, ele vai mudar automaticamente, não vou precisar mudar tanta coisa. Por isso que a gente chama pela parte da variável, pelo nome dela. E esse é o método, ou seja, temos aqui uma variável valor que ela vai receber com esse determinado parâmetro, receber o get, e aqui dentro é o nome. Simples e fácil. É assim que funciona o processo de pegar valores pela URL. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.